Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo. Lá no último livro da Escritura, livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 ao versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Livro mais fácil de encontrar. Nos diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, lã como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez? Deus, eu quero te agradecer, porque nós acabamos de ler mais uma vez nesse culto uma porção da tua palavra. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é inspirada, ela é digna de reverência, digna de devoção da nossa parte, Senhor. Nos instrua nessa manhã, edifica-nos, ó Deus, pela tua palavra. Me ajuda, Deus, a pregar a tua palavra na minha limitação. Me ajuda a depender do teu Espírito, me ajuda a pregar com temor diante do Senhor, e ajude-nos, ó Deus, a todos nós, a ouvirmos, a retermos, a compreendermos, ó Deus, iluminados pelo teu Santo Espírito, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta manhã. O Senhor está aqui, a presença santa, gloriosa, bendita do Senhor é uma realidade poderosa no meio da tua igreja. E o Senhor vai nos edificar, porque o Senhor é fiel e a tua palavra não volta vazia. Nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, lá na nossa igreja, lá em Poços, nós colocamos nesse ano, o Senhor nos direcionou, nós, desde setembro do ano passado, nós começamos a orar, a perguntar para o Senhor o que Ele gostaria que fosse a ênfase bíblica, o tema da igreja para esse ano de 2025. E o Senhor nos direcionou num tema, uma igreja que Deus aprova. Uma igreja que Deus aprova. Esse é o tema que nós temos meditado, trabalhado com a igreja, uma igreja que Deus aprova. E então o Senhor nos direcionou a este livro, o livro de Apocalipse, que é um livro da Escritura muito emblemático, muito nutrido de figuras, de metáforas. E nós estamos lá numa série de pregações nas igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que receberam pontos de aprovação de Deus e pontos de reprovação de Deus. Então, na primeira mensagem, nós entramos logo aqui nesse prólogo, nessa abertura do livro de Apocalipse, e eu gostaria de compartilhar essa mensagem com a igreja nessa manhã, porque eu creio que esse trecho inicial, introdutório do livro de Apocalipse, ele mostra para nós, deixa escancarado para nós, qual é o tipo de relação que Cristo mantém com a sua igreja. Qual é o tipo de relação que Jesus nutre com o seu povo, com o seu corpo, como cabeça deste corpo que é a igreja. Mas antes disso, a gente precisa entender muito bem o livro de Apocalipse. Nós não podemos interpretar Apocalipse de uma forma literal em todas as suas partes. Apocalipse é um estilo de escrita, é um estilo literário, assim como os Salmos são livros de poesia, Provérbios é o estilo literário da literatura de sabedoria. Apocalipse também tem o seu estilo próprio de estrutura. E logo aqui no início nós vamos ver que estilo é esse. Logo na primeira partezinha do versículo 1, o que está escrito é revelação de Jesus Cristo. Esse livro, então, esse início já identifica o gênero do livro. É um livro de revelação ou apocalipse, que significa um descortinar de realidades invisíveis. E além do gênero aqui do livro, um livro de revelação, um livro que descortina diante de nós realidades ainda invisíveis, o texto nos fala também a origem dessa revelação. É uma revelação que é concedida de Deus para Jesus Cristo, de Jesus Cristo para o anjo e do anjo para João, o apóstolo João. O texto também nos fala, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê
E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Logo no início, nós temos então diante de nós o gênero do livro, revelação, esse descortinar de Deus para realidades invisíveis que a igreja precisa conhecer com profundidade. Nós temos a origem dessa revelação, de Deus para Jesus Cristo, dele para o anjo, do anjo para João. E nós temos aqui a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê e pratica. E a gente precisa se lembrar que na antiguidade nós não tínhamos livros como a gente tem hoje. Nós não tínhamos a maneira, né, que era escrita, eram os pergaminhos, não tinha um livro editado como a gente tem hoje, ou mesmo muito menos aplicativo no celular. Os escritos, eles eram escritos naqueles rolos de papiro ou pergaminhos, e eles eram raros. As igrejas cristãs, seguindo a prática da sinagoga, tinha uma pessoa que lia uma porção da palavra, da escritura, e outros que ouviam. Dificilmente uma pessoa tinha uma cópia pessoal particular de uma porção da escritura. Os líderes da igreja, eles tinham esses materiais, essas cópias nos papiros, nos pergaminhos, que eram pesados, difíceis de manipular, de carregar, e eles liam. E as pessoas então, assim como aquela prática do Antigo Testamento, elas paravam para ouvir a palavra, elas não tinham tanto acesso da leitura. É por isso que João aqui está dizendo, traduzindo para nós, bem-aventurado aquele que lê, ou seja, aquele que é responsável por proclamar, e aqueles que ouvem. Mas repare que o conceito bíblico de ouvir, ele é sempre seguido do guardar. Ouvir não é meramente escutar uma informação e ela se perder de vista. Essa palavra, bem-aventurado, feliz é aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia, mas aquele que guarda. E guardar tem a ver com observar e viver. Ouvir não é um mero ato físico, mas ouvir tem a ver com reter. E também nós temos aqui a informação do primeiro destinatário. João escreve para 7 igrejas que estão na província da Ásia. E é muito importante a gente entender que o número 7, na linguagem bíblica, ele significa completude. Completude. Ora, se a gente observar, na Ásia Romana existiam outras igrejas. Existia a igreja em Colossos, existia a igreja em Troade, onde Paulo recebeu a visão do varão macedônico para ir pregar a palavra ali na Macedônia, em Filipenses. Então, as 7 igrejas aqui não é um esgotante matemático, numérico. 7 é um número bíblico de completude. Então, quando João está escrevendo a essas 7 igrejas tão conhecidas, Éfeso, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, essas igrejas aqui de Apocalipse, as 7 igrejas, aquilo que é dito para elas é atemporal. É para chegar no coração, é para chegar na igreja de Cristo até o seu retorno. 7 aqui, então, não é um número esgotante, como eu disse, porque existiam outras igrejas na Ásia Romana, como a igreja de Colossos. 7 aqui significa que o conteúdo das advertências para 7 igrejas, das instruções, devem reverberar para nós, igreja do Senhor, hoje. É atemporal, deve ser meditado, deve ser refletido, aquilo que é dito aqui para a igreja de Cristo hoje. O texto vai falar também dos 7 espíritos. Os 7 espíritos aqui é uma representação da completude, da plenitude do Espírito Santo
na relação com a igreja. Depois de apresentar isso, nós temos um hino de louvor aqui no texto. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É uma expressão aqui de adoração que termina, como a gente viu, com um amém. A gente fala que é uma doxologia, uma adoração ao Senhor Jesus. E nessa adoração, nós vamos ver a extensão do reino de Deus. Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Depois a gente tem então dito para nós o que o livro é, quem é o autor, para a igreja do Senhor Jesus espalhado sobre a face da terra. A gente vai entrar em alguns outros detalhes muito importantes. João, apóstolo de Cristo, ele recebeu essa revelação no isolamento prisional. João, ele estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha do mar Egeu, na qual Roma exilava, mandava criminosos políticos. Mas João não estava ali por causa de um crime político contra o Império de Roma. O texto nos diz que ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A causa de João estar no exílio é o testemunho do Evangelho. Então ele está nessa ilha ali no mar Egeu, onde Roma mandava ali os exilados políticos, mas ele não está ali como exilado político, ele está ali como um exilado do reino de Deus. Ele está ali por causa da fidelidade dele, de pregar a palavra, mesmo custando a vida, mesmo custando a liberdade dele. E aí então, irmãos, nós vamos ver uma série de imagens agora. 7 candelabros, a descrição das vestes de Jesus, dos cabelos, tem até música, né? E ele vem, seus cabelos são brancos como a neve, né? E tem uma série de imagens poderosas aqui, descrevendo essa relação de Jesus com a sua igreja. O texto vai dizer que os seus pés eram semelhantes, por isso que não é nada literal, mas os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. A sua voz era como o som de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, o sol na sua expressão mais forte de glória, de iluminar. E nessas características, nós vamos então percebendo qual é a relação que Jesus nutre com a sua igreja, com o seu povo. Irmãos, nós vamos ver como a gente encontra conforto, como a gente encontra descanso como igreja, ao entendermos a relação de Jesus conosco, como seu povo. E baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com você esse tema. Vamos ler juntos? Aquele que tem a igreja em sua mão. Irmãos, a igreja não está solta. Quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele ascendeu, e ele fez uma promessa para os seus discípulos, ele disse assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até aos confins da terra. Nós precisamos entender que o povo de Deus, espalhado nos confins da terra, não estamos soltos, nós não estamos alheios. E aquilo que o texto fala, nas imagens que ele retrata Jesus, vai mostrar isso para nós. A igreja, ela não está nas mãos do seu governo humano. A igreja
não está nem mesmo nas nossas mãos como povo, como parte da igreja. A igreja não está nas mãos do Império Romano, que estava na época que esse livro foi escrito, prendendo, torturando cristãos, como se eles pudessem deter, parar a igreja. Nós temos até uma música, né, que fala que o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e essa é uma grande verdade. Quando nós vamos ver as imagens que exprimem essa relação de Cristo com a igreja, nós vamos perceber que a igreja é imparável, irmãos. Ela não pode ser combatida por esse mundo. Lá no Evangelho de Mateus nós já temos essa clareza, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno vão tentar se defender, mas a minha igreja vai atacar e vai prevalecer. E aquilo que Jesus disse lá em Mateus sobre a sua igreja, aqui em Apocalipse, através das imagens, das simbologias que o texto nos traz, vai ampliar ainda mais a nossa perspectiva do que Jesus prometeu lá atrás no Evangelho, de que a igreja seria edificada por Ele, estaria alicerçada nele, fundamentada nele, e o inferno não poderia combater a igreja. É a igreja que continua e continuará até o retorno de Cristo, combatendo o inferno. E a primeira verdade, então, aquele que tem a igreja em sua mão, pode passar, por favor? Vamos ler lá. O Senhor se faz presente em sua igreja. Preste atenção no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro. E lá no versículo 20 a gente vê que os 7 candelabros de ouro, eles são os símbolos das 7 igrejas. Os 7 candelabros, então, são as 7 igrejas. A gente viu que 7 aqui não é matemática, é completude, é para toda a igreja, em todos os tempos. Vi 7 candelabros de ouro. Agora reparem no versículo 13. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. No meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem. Filho do homem é o termo mais usado na profecia de Daniel, no livro de Daniel, para descrever o Messias, o Cristo, o prometido. E onde ele está aqui? O texto fala que ele está no meio dos 7 candelabros. Ele está ativamente presente no meio da sua igreja. Irmãos, nós precisamos dessa consciência. O Senhor Jesus está aqui, no meio da sua igreja. A presença do Senhor, ela se faz notória no meio do seu povo. E cada vez que nós entramos por essas portas para prestar culto ao nosso Deus, nós precisamos que a nossa mente e o nosso coração não se esqueçam dessa promessa e dessa realidade. Ele está presente. O versículo 20 é o versículo que nos dá o nosso tema da reflexão. Quanto ao ministério das 7 igrejas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, onde é que as 7 estrelas estão? Na mão direita. E Ele está no meio da sua igreja. Ele está presente, ativamente, irmãos. E essa é a primeira verdade que deve produzir uma alegria imensa no nosso coração. Jesus não está lá depois de ser assunto aos céus e ter enviado o Espírito Santo, lá na glória com o Pai e a sua igreja aqui solta. A igreja, ela é nutrida, ela é abastecida
pela presença do seu cabeça, que é Cristo. O Senhor está aqui. Quando nós dizemos isso, nós precisamos entender que essa presença, ela é intensa, ela é intencional. Ele está no meio dos 7 candelabros. E é possível que nós, ao caminharmos com a igreja, nos acostumarmos com a igreja, nós nos esqueçamos de que a igreja é um lugar, e eu não estou falando a igreja, o prédio só, mas a reunião do povo de Deus, a igreja reunida, é um lugar onde a presença do Senhor Jesus se manifesta. Essa consciência deve produzir louvor, júbilo no nosso coração, refrigério para a nossa alma, entender que a cada expressão da igreja de Cristo espalhada no Oriente, no Ocidente, conta com a presença daquele que é e que há de vir, daquele que era, que é e que há de vir. E a segunda verdade maravilhosa que esse texto nos diz, vamos lá, vamos ler juntos. O Senhor enxerga a sua igreja com profundidade. Ele tem o direito de aprová-la ou reprová-la. Então o texto nos mostra os 7 candelabros, são as 7 igrejas, no meio deles existe o Filho do Homem, o Messias, ele está ativo, a presença dele está aqui, e o texto nos fala, a cabeça dele e os seus cabelos eram brancos como a alva da lã e como a neve. Deixa eu te falar o que é esses cabelos brancos aqui. Representam 2 coisas, maturidade e eternidade. Os cabelos brancos aqui representam a eternidade do Filho de Deus e a sua sabedoria. Cabelos brancos, as cãs, né? Na versão revista atualizada aparece as cãs. Cabelo branco, na Escritura, representa maturidade, sabedoria. E, quando isso é usado como uma imagem para descrever Jesus, representam a sua eternidade. Mas o texto fala que os olhos eram como chamas de fogo. Sabe por que essa expressão é utilizada aqui? Para representar a onisciência de Jesus. Irmãos, existe uma igreja que só Jesus enxerga. E quando o texto fala que os olhos dele eram como chamas de fogo, está nos dizendo que o que Jesus vê da sua igreja está muito além do que ela apresenta externamente. Jesus sonda o seu povo com uma profundidade onisciente, o atributo exclusivo de Deus. Falando lá para a igreja que eu pastorei, eu disse para os irmãos, e digo aqui também, lá eu disse, existe uma IPJ que só Jesus enxerga. Existe uma igreja presbiteriana de Mogi Guaçu, uma IPMG, que só Jesus sonda e discerne. E quando a gente entende que Jesus ele vê a sua igreja além do que ela apresenta externamente, nos seus atos externos, além do que nós nos vemos, nos autoanalisamos, isso deve gerar em nós temor e tremor, porque uma vez que Jesus enxerga, os olhos de fogo aqui significa uma visão onisciente, uma visão que discerne as motivações das nossas ações como igreja. Nós precisamos entender então que Jesus ele tem o direito de aprovar ou reprovar algumas coisas no nosso meio. É interessante que todo esse texto, toda essa descrição de quem Jesus é e da sua relação com a igreja, vem antes das advertências e também dos elogios que Jesus vai fazer para aquelas 7 igrejas. Jesus nos vê, irmãos. Jesus nos vê como ninguém nos vê. Jesus discerne o nosso coração como ninguém discerne. Irmãos, algumas igrejas vão perdendo o temor ao Senhor, o temor ao seu cabeça, na sua razão de ser, nos seus trabalhos, nos seus ministérios. Eu louvo a Deus porque essa igreja, que é a minha igreja mãe,
é uma igreja cheia de visão de reino, cheia de temor ao Senhor, mas nós temos que vigiar para a gente não nos perdermos no caminho, para a gente não se esquecer que Jesus está observando a sua igreja e observando de uma maneira muito profunda, irmãos, porque Ele ama a igreja, Ele se entregou por ela, Ele nos sonda. E se a gente for ampliar a dimensão dessa verdade, nós precisamos entender, cada ministério, cada liderança, os oficiais da igreja, Jesus sonda cada motivação das nossas ações, a motivação que nos dirige para cantar, a motivação que nos dirige para sermos oficiais da igreja, a motivação para um trabalho social, a motivação daquilo que nós estamos edificando, construindo. Os olhos dele eram como chamas de fogo. E esses olhos estão voltados para enxergar a sua igreja. Você pode ter certeza que a nossa visão da nossa própria igreja, ela é limitada. O que nós enxergamos, o que nós analisamos, o que nós ponderamos da nossa igreja local é muito parcial. É de acordo com a nossa visão humana, limitada, imperfeita, marcada por imperfeições. Mas o que Jesus vê do seu povo é perfeito. É a visão clara do que está acontecendo no meio do seu povo. É além do externo, é além do ritualístico, é além daquilo que nós apresentamos, até mesmo com as nossas palavras, com as nossas ações e reações. Jesus enxerga a sua igreja. Ele olha para ela. Ele discerne com maestria, com perfeição, tudo aquilo que a igreja está fazendo e o porquê ela está fazendo. O que dirige a igreja. E nós vamos perceber, se você ler cada uma das cartas às 7 igrejas, que Jesus vai revelando coisas sobre aquelas igrejas que talvez elas não estivessem dando atenção. O Senhor vai revelando imoralidade, o Senhor vai revelando tolerância com falsa doutrina, tolerância com o pecado. Sim, Ele elogia, Ele se agrada quando Ele olha para a sua igreja e vê suas virtudes, vê o seu amor pelo reino, seu envolvimento missionário, sua expressão numérica. Tudo isso glorifica aquele que enxerga a igreja. E quando a gente lê as cartas, a gente vai vendo isso. Ele elogia. A igreja em Éfeso é um exemplo. O Senhor elogia aquela igreja porque ela tinha um zelo doutrinário. O Senhor diz, olha, você não tolera falsas doutrinas, você não tolera os nicolaítas, que era um grupo libertino que havia na época, liderado por Nicolau de Antioquia, mas o Senhor diz, tenho contra você que você abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor está olhando ali para aquela igreja em Éfeso e está dizendo o seguinte, talvez se nós olhássemos para a igreja de Éfeso, nós diríamos, que igreja doutrinária, firme na doutrina. Mas Jesus, como som da igreja e vê a igreja como ninguém, Ele fala o seguinte, vocês têm zelo pela doutrina, mas vocês não estão amando o Senhor e o próximo como Jesus requer. Vocês não estão amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força. O primeiro amor é isso, irmãos. Com todo entendimento, vocês não estão amando uns aos outros. Jesus está dizendo ali para a igreja de Éfeso, olha, vocês têm um zelo doutrinário tão grande, porque vocês não odeiam somente o pecador que caminha pelos erros doutrinários. Vocês não odeiam somente o pecado, vocês estão odiando também o pecador. O primeiro amor que a igreja de Éfeso estava abandonando era o amor a Deus e o amor às pessoas, porque a gente sabe que, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, é inseparável. Não tem como amar a Deus sem amar uns aos outros. E a igreja em Éfeso, por exemplo, ela tinha um zelo pela doutrina, não podia ver ninguém falando ou praticando ou seguindo um falso ensino, mas ao odiar o falso ensino e os seus seguidores, ela estava também odiando as pessoas. E aí, se a gente for texto por texto, a gente vai vendo nas cartas às igrejas como isso é uma verdade. Como Jesus nos conhece,
como Jesus conhece a sua igreja, a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, como o Senhor sabe das virtudes e dos frutos louváveis que nós temos apresentado para Ele, mas como o Senhor também sabe das nossas debilidades, das nossas deficiências, da nossa vanglória. Como o Senhor Jesus sabe aquilo que a igreja tem feito, que não honra o nome dEle, que não agrada a Ele, e que Ele reprova. Irmãos, e toda igreja local precisa abrir o coração para essa verdade. Existem virtudes que devem permanecer, existem práticas, existem visão e missão que tem a ver com aquilo que Jesus vê e se agrada, mas existem algumas coisas que nós precisamos reparar. E a consciência de que Jesus nos enxerga, os olhos aqui como olhos, como chama de fogo, essa visão panorâmica profunda do coração, da motivação de todos nós como igreja, deveria nos levar a fazer aquilo que Davi fez lá no final do Salmo 139. Sonda-me, Senhor, e me conhece, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você já pensou nós fazermos uma semana de oração só para perguntar para o Senhor, que nos vê, que conhece cada ministério, cada oficial, cada líder, cada membro da igreja, uma semana de oração para a gente perguntar: Senhor, o Senhor nos sonda, o Senhor conhece a nossa igreja, nós queremos ouvir do Senhor o que nós temos feito e a maneira como nós temos sido igreja, o que tem te honrado, o que tem te rendido louvor, o que tem realmente a ver com o teu reino, e aonde nós estamos sendo reprovados pelo Senhor. Nós temos feito esse exercício lá em Poços, com a liderança, com o conselho, e é duro, porque quando a gente pede para Jesus nos sondar, Ele vai mostrar muito além daquilo que o nosso olho humano vê. Motivação, coração, da onde procedem as fontes da vida. Mas que bom, irmãos, que existe uma IPMG que só Jesus enxerga. Que bom que Ele vê a igreja com profundidade. Porque quando Ele ouvir e quando Ele instruir, a gente pode se entregar à instrução do Senhor. Porque uma coisa nós precisamos ter consciência: nós nunca amaremos mais a igreja do que aquele que se entregou por ela. Quantos aqui amam a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu? Levante sua mão. Eu sei que você ama essa igreja, mas você não ama ela mais do que o Senhor dela. Você não conhece a igreja mais do que o cabeça dela. Você não enxerga melhor a igreja, por mais que você vê os frutos, o trabalho, participa, se doa, você não vê a igreja como Jesus vê. Mas a gente pode perguntar para Ele: Senhor, sonda-nos como corpo, como coletivo, como seu povo. Sonda-nos com essa sua visão de nós mesmos. Sonda-nos e mostra para nós aonde nós estamos avançando de acordo com a tua vontade, e mostra para nós também aquilo que precisa ser mudado e transformado. Uma igreja local, irmãos, que não faz esse exercício, eu fui eleito lá vice-presidente do presbitério. Nós estamos ajudando uma igreja lá do presbitério que está numa dificuldade tremenda, para os irmãos terem noção. Quinta-feira agora eu participei de uma reunião como comissão executiva com os membros dessa igreja. Nós saímos daquela igreja, irmãos, foi das 7:30 à 1:40, reunidos com os membros daquela igreja, cheios de dores, cheios ali de dilemas,
Uma igreja estruturada, que se você olhar ela como os homens vê, seus bancos, seu ar-condicionado, sua estrutura, você falar, que igreja. Mas quando Jesus revela aquilo que só Ele vê, a gente vai ver muito além do espaço físico. Uma igreja está dividida, irmãos, dilacerada. A gente ouviu as pessoas ali em dor, em choro, uma tristeza muito grande, uma das igrejas lá do nosso presbitério. E nós ali estamos tentando, como comissão executiva do presbitério, ajudar aqueles irmãos, porque eles precisam da restauração que o Senhor pode prover. E uma igreja que já foi grande, já foi notória, está ali se desfazendo entre os seus membros, sua liderança. É muito triste. Porque se a gente deixar de perguntar para o Senhor o que Ele tem visto, o que Ele tem enxergado e o que Ele tem se agradado ou se desagradado de nós vamos perder a humildade. E nós vamos achar que nós sempre estamos aprovados. E nem sempre estaremos, irmãos, porque nós somos pecadores. Sempre o Senhor vai precisar nos sondar. Pode passar, por favor, aquele que tem a igreja em suas mãos. Vamos ler juntos. O Senhor se comunica claramente com a sua igreja. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, um metal precioso, caro, refinado numa fornalha. E o texto fala que a voz do Senhor era como o som de muitas águas. Sabe o que o muitas águas aqui é uma alusão a um mar vasto e revolto. Você já ouviu o barulho das ondas batendo sobre rochas assim na praia? Quando a maré cresce, a onda bate, é aquele barulhão das águas, daquele movimento, daquela fúria dos mares, ou do rio, o rio cheio, transbordante, mas principalmente dos mares. O texto está falando aqui que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Essa ilustração tem a ver com o fato de que Jesus fala com a sua igreja. Ele fala conosco, irmãos. Ele está presente, ele enxerga a motivação, enxerga além do estereótipo, do externo, e ele se comunica, ele fala com a sua igreja. Quando nós ouvimos o reverendo Elias Dantas, nós vamos ver que em alguns contextos aí no mundo, Jesus está falando com a sua igreja, às vezes de forma literal. Muçulmanos estão ouvindo a voz de Jesus em sonhos e estão acordando os convertidos. Vocês já ouviram esses testemunhos? Glória a Deus por isso. Ele fala com aqueles que lhe pertencem a tal ponto que às vezes, num contexto de perseguição nos países muçulmanos, onde quem prega o evangelho é morto por causa do evangelho, ele fala às vezes de forma literal mesmo. Ele se comunica. Seria muito triste se a gente servisse a um Senhor que está presente, que enxerga a igreja, mas que não fala com ela. Seria desesperador se Jesus não se comunicasse com o seu povo. Quem não se comunica são os ídolos. A palavra de Deus fala que os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não enxergam. Mas o Senhor Jesus, o alfa, o ômega, como a gente leu no texto, aquele que esteve morto, mas não está mais, a morte não o deteve, nós lemos no texto, aquele que vive, ele está vivo com as chaves da morte e do inferno, ele está vivo, falando, se comunicando, falando com o seu povo, ativamente enxergando o seu povo, se manifestando entre o seu povo e falando com a sua igreja. E como é bom ouvir a voz dele, irmãos, a voz dele como o som de muitas águas. O texto está falando que essa voz não tem como ela ser inaudível. Nós podemos ouvir a voz do nosso Senhor.
Nós podemos ouvir Ele falando conosco, nos edificando, transmitindo a sua visão de nós mesmos, da nossa igreja. E como é bom ouvir essa voz inconfundível daquele que é o cabeça da igreja. E é por isso, irmãos, que esse texto é um texto de graça. E é por isso que é confortante entender que a igreja está nas mãos de Jesus, está no controle de Jesus, Ele está no meio dela, Ele está enxergando ela. E quando Ele enxerga, Ele fala aquilo que Ele vê. É interessante que as cartas às 7 igrejas é Jesus falando aquilo que Ele vê. É Ele falando ali através do apóstolo João, para que chegasse essa mensagem àquelas igrejas, para que elas tivessem a oportunidade de conserto, de transformação, de avivamento santo, para que aquelas igrejas ali, as 7 igrejas, e nós hoje, tivéssemos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor e de corresponder a essa voz. Cada uma daquelas igrejas que receberam essas cartas, as 7 igrejas da Ásia, tiveram a oportunidade que nós estamos tendo hoje, ouvir a voz de Jesus. Então, entendermos o que Ele quer de nós, o que Ele requer de nós, o que nós estamos falhando, o que nós estamos errando. Irmãos, essa palavra serve para a igreja como povo, como corpo, como ajuntamento, mas essa palavra serve também como igreja espalhada, igreja em indivíduos. Jesus está presente na sua vida, Jesus está sondando o seu coração, Jesus está constantemente falando com você. Mas será que nós temos percebido? Essa é a questão. Será que nós temos tido temor de que Ele está conosco? A presença dEle nos acompanha, os olhos dEle nos enxergam e a voz dEle é transmitida e chega até nós. Mais um princípio, pode passar, por favor? Vamos ler juntos? O Senhor é aquele que defende e cuida da sua igreja. O texto nos diz que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, um metal pesado. O bronze polido, ele representa força esmagadora. E é os pés que são retratados como essa força, o bronze, o metal polido, pesado, nobre. Queridos, o Senhor é aquele que esmagará todo aquele que se levanta contra a sua igreja. Nós precisamos entender que a igreja, desde o seu nascimento até o dia que o Senhor Jesus voltar, ela vai ser perseguida. Esses dias eu estava lendo a Bíblia comemorativa aqui da igreja e relembrando de uma história que eu já ouvi aqui de muitos irmãos. Antes da igreja ter o templo lá na rua Sargento Aviador, ela se reunia no outro local da cidade. O primeiro culto dessa igreja, não sei se vocês sabem disso. Sabe o que aconteceu no primeiro culto da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu? Tinham pessoas do lado de fora da igreja, vaiando a igreja. Teve uma história, os irmãos aqui mais velhos da igreja, que eu ouvi, que lá ainda no templo antigo, as pessoas passavam na rua e muitas vezes jogaram pedras sobre a vidraça da igreja. A igreja parou, ela está aqui, grande, crescendo, vidas sendo transformadas, pessoas chegando. Inclusive muitos daqueles que falaram mal da igreja fazem parte dela hoje, ou fizeram já, porque alguns já partiram com o Senhor. Queridos, eu estava lendo um livro que a gente já leu aqui, inclusive, do pastor Ronaldo Lidório, chamado Liderança e Integridade, e ele vai citar um pastor chamado Oswald Smith, que passou por perseguição, e o pastor Oswald Smith, ele disse o seguinte, um pastor presbiteriano canadense: eu não me defendo, eu faço a obra de Deus. Você não precisa defender a igreja, ela é de Jesus, e Ele a defende de uma forma muito melhor do que nós. Queridos, nós vamos ser falados. Tem gente que vai olhar para o crescimento dessa igreja e vai glorificar a Deus.
Tem gente que vai olhar para o crescimento da igreja, para aquilo que ela tem feito, para a maneira como o Senhor tem levantado e usado ela, e vai escarnecer disso, e às vezes mesmo dentro da denominação, porque a igreja, ela tem como inimigo o mundo, o diabo, mas ela também tem os de dentro. Lá na igreja primitiva a gente viu isso. Às vezes até dentro da igreja local, tem os que remam contra a igreja, contra a obra do Senhor, que são parte da igreja, que falam mal, que difamam, que semeiam maledicência entre o povo de Deus. E eu quero dizer que diante dos inimigos internos ou externos da igreja, existe uma verdade poderosa. O Senhor Jesus defende e cuida da sua igreja. Cada um daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor cairão por terra, serão derrotados. O Império Romano, da época em que Apocalipse foi escrito, se levantou com fúria contra a igreja do Senhor. Os imperadores foram cruéis contra os cristãos, queimaram cristãos vivos, colocaram crentes ali no anfiteatro romano, para que as feras, os leões, devorassem os cristãos, e aquilo era espetáculo diante dos homens. Mas o Império Romano, mesmo em seu poder político, militar, não existe mais. A igreja do Senhor continua de pé. O Senhor defende a sua igreja. Ele a preserva. Ele cuida dela. Baixa a guarda, irmão. Baixa a sua guarda, irmã. Você não precisa defender a igreja do Senhor, porque Ele a defende. E por último, para a gente concluir nessa manhã, pode passar. O Senhor é aquele que tem o quê? Pleno domínio sobre a sua igreja. O texto diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Tenho as chaves da morte e do inferno. A igreja está na minha mão. Eu estou controlando. Eu sou o Deus da justiça. E o texto vai nos dizer isso no versículo 20 de uma forma conclusiva. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos são os líderes da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Mas tudo está na mão de Jesus. O Senhor tem pleno domínio sobre a sua igreja espalhada sobre a face da terra. O domínio da igreja não está a priori sobre um concílio, sobre uma instituição, embora tudo isso é usado pelo Senhor para governar a sua igreja, os concílios, presbitérios, conselho, tudo isso é Deus que levanta. Mas, em última análise, quem domina a igreja, quem é a liderança, o supremo pastor dela é Cristo. E é debaixo dessa verdade que a gente pode crer que ela vai continuar avançando, ainda que com adversários internos e externos, o diabo, o mundo, a igreja vai permanecer. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Feche os teus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta somente para você pensar. Como você tem sido igreja? Como você tem sido igreja? Alguém que tem consciência de que o Senhor se faz presente, que o Senhor enxerga, que o Senhor fala, que o Senhor defende, que o Senhor domina plenamente? Ou você tem caminhado na igreja, mas com a consciência rasa sobre essas verdades da relação de Cristo com a sua igreja? Senhor, muito obrigado por essa manhã de culto. O Senhor está aqui no meio do teu povo, a tua presença é uma realidade em nosso meio.
Obrigado, Senhor, porque a igreja não está alicerçada em nós mesmos, ela não está fundamentada em homens falíveis, mutáveis, mas a igreja está nas mãos do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sonda. Obrigado porque o Senhor nos enxerga, Deus, muito além do que a gente apresenta externamente. Obrigado porque o Senhor se comunica, o Senhor fala conosco, e quando o Senhor fala, a tua voz é inconfundível, a tua voz é clara com o teu povo. A tua palavra diz que aqueles que são ovelhas, eles ouvem a voz do pastor. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Continue, ó Deus, edificando a tua igreja aqui em Mogi Guaçu, ó Deus. Que essa igreja, Deus, tão cheia da tua presença, possa continuar triunfando no Senhor, diante de toda e qualquer adversidade que se levanta. Que o Senhor mantenha a liderança de pé, os membros de pé, cada frente, Senhor, e que todo ataque de Satanás não prevaleça, porque a igreja é do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.